Boa tarde, meus irmãos. Um prazer estar aqui com vocês, iniciando essa semana, onde nós podemos ter esse tempo de estudo da Palavra de Deus, esse tempo de comunhão com o Senhor, de ouvir um pouco mais o que Deus ele tem para falar com a gente por meio da sua palavra. Que possamos sempre nos alegrar por esse período e o tempo que nós temos no dia a dia em nos debruçarmos, ler um pouco mais da Palavra de Deus, que é por meio da sua palavra que ele se comunica com a gente. E eu gostaria de convidar os irmãos para a gente tirar esse período de oração. Vamos orar. Querido Pai, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor tem nos concedido. Obrigado pela sua palavra. Obrigado pelos irmãos que estão aqui nos acompanhando também. Rogamos a Ti que neste momento o Senhor use da sua palavra, seu Santo Espírito esteja falando conosco, trazendo, Senhor Deus, as mudanças necessárias que precisamos para a nossa vida, para que possamos levar uma vida aqui na terra de santificação. Que o nosso estilo de vida aqui na terra seja um estilo de vida que agrade ao Senhor. Nos afaste, Senhor Deus, da tentação, nos afaste, Senhor Deus, de uma vida de pecados, que possamos sempre nos arrependermos quando caímos em algum tipo de pecado, que possamos estar prontos em nos arrepender e que não venhamos a endurecer o nosso coração. Em nome de Jesus, essa é a minha oração que eu lhe faço. Amém. Amém, meus irmãos. Hoje nós vamos estudar Salmos capítulo 1. Então, o livro de Salmos, mostra para a gente ali muitas músicas, que foram criadas, poesias, que foram criadas ali com a intenção de louvar a Deus, de falar do grande Deus, da majestade de Deus, e realmente glorificar ao Deus Pai. E nós vamos estudar aqui o Salmos capítulo 1 e ver o que esse texto ele pode nos ensinar um pouquinho mais. Eu vou ler aqui o Salmos capítulo 1, é um salmo pequeno, e diz assim, ele vai falar sobre o justo e o ímpio. Então vai fazer esse contraste entre a pessoa que é salva e a pessoa que ainda não é salva. A pessoa que não se arrependeu dos seus pecados, a pessoa que não quer entregar a sua vida a Jesus Cristo. Então vai fazer esse contraste, o justo e o ímpio. E diz assim esse salmo. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada, junto a correntes de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Os ímpios não são assim, são porém como a palha que o vento dispersa. Por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. E aqui nós temos esse belo salmo, o primeiro salmo que nós temos aqui, o capítulo 1, e aqui mostrando esse contraste entre o justo e o ímpio, mostrando como que é a vida daquela pessoa que é salva, aquela pessoa que já se entregou a Jesus Cristo, que depositou a sua fé na pessoa de Jesus Cristo. E o contraste da pessoa que não se arrepende dos seus pecados, e aqui ele chama essa pessoa de ímpio. Nós vamos aqui passar novamente aqui nesse capítulo, vendo alguns versículos, e ver o que nós podemos tirar de lições, o que esses versículos eles podem nos ensinar e o que nós podemos ver aqui como lição. O versículo 1, meus irmãos, vai nos mostrar que o pecado, ele imobiliza a pessoa. O pecado, ele vai travar a pessoa. A pessoa que vive em pecado, ou vamos até aplicar para o cristão. O cristão que está vivendo em pecado é um cristão que está imobilizado, a pessoa que não está frutificando para Deus. Ele está travado e não está progredindo na obra de Deus aqui na terra. O pecado, ele vai imobilizar a pessoa. Olha só o que diz o versículo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Aqui esse versículo está falando como é feliz o homem, o justo, que não anda no caminho dos ímpios. Então ele vai mostrar a pessoa que é justa. Só que nós aqui nesse versículo já podemos enxergar como que o pecado ele vai imobilizando a pessoa. E esse versículo mostra 3 estágios de como o pecado vai travando a vida de alguém. Olha só, o primeiro estágio
é o andar. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios. A pessoa que está andando, ouvindo o conselho dos ímpios, esse é o primeiro estágio do pecado travando a sua vida. É o conselho, a opinião dos ímpios entrando em seus ouvidos e ele atendendo este conselho, seguindo o conselho dos ímpios. Que você não esteja andando no conselho dos ímpios, que você não esteja ouvindo o conselho dos ímpios, mas que o conselho que você venha estar ouvindo é o conselho da palavra de Deus. As normas da palavra de Deus, que sejam elas que estejam entrando em seus ouvidos e penetrando o seu coração. Mas se afaste de todo o conselho do ímpio. Esse é o primeiro estágio. A pessoa que está andando no conselho dos ímpios. O segundo estágio, o versículo vai falar sobre deter-se, parar no caminho dos pecadores. É aquela pessoa que para agora e vai considerar como que o pecado é bom, como que aquele conselho que ele deu é bom e agora eu vou começar a andar no caminho dos pecadores. Então, primeiro estágio, ouvir os conselhos. O segundo estágio, agora é parar no caminho dos pecadores, saindo do caminho de Deus, entrando no caminho dos pecadores e considerando como que o pecado é agradável para a sua vida. Mas nós temos o terceiro estágio ainda, que é se sentar. Bem-aventurado também é o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. E se assentar é a pessoa que se identifica agora com um grupo de pecadores, com um grupo de ímpios. Primeiro estágio, ali, é seguir os conselhos, é andar. O segundo estágio, agora, é parar. E o terceiro estágio é se assentar. A pessoa agora está inativa, parada no pecado, escravizada pelo poder do pecado. E é uma pessoa que não está frutificando para Deus. E nós vemos aqui como que o pecado, ele imobiliza a vida de alguém. O cristão que cai em pecado é um cristão que está parado, que não está frutificando para Deus. Um cristão que precisa se arrepender dos seus pecados e sair desse lamaçal de sujeira em que ele está envolvido. Se você é uma pessoa que talvez está envolvida em algum tipo de pecado escravizador, ore para Deus, se arrependa dos seus pecados, para que Ele tire você desse tremendal, desse lamaçal de sujeira e coloque você e firme seus pés na rocha segura que é Jesus Cristo. Então que você se arrependa dos seus pecados, porque o pecado, ele imobiliza todo tipo de pessoa. Olha só o versículo 2 também, o que nós vemos aqui. Meus irmãos, a palavra de Deus, aqui no versículo 2, vai ser mostrada. A palavra de Deus, ela é a marca de todo salvo. O salvo não consegue viver sem a palavra de Deus. A pessoa que realmente se converteu a Jesus Cristo, ele não pode viver afastado da palavra de Deus. Ele precisa da palavra de Deus, porque a palavra de Deus é seu prazer, é seu alimento, é seu sustento. Sem a palavra de Deus, o cristão não consegue ficar fortalecido. A palavra de Deus é a marca de todo salvo. A palavra de Deus já é a marca na sua vida. As pessoas, quando olham para você, elas percebem que você ama realmente a palavra de Deus, que você ama ouvir pregações, que você ama ler a palavra de Deus, meditar na palavra de Deus e que você tem seguido a palavra de Deus. Perceba bem, a palavra de Deus é a marca de todo o salvo. Olha só aqui o que diz o versículo 2, fala assim: antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Duas coisas importantes nós podemos ver aqui. Primeiro, a Bíblia, ela é fonte de prazer. Meus irmãos, o salvo não vai se satisfazer com nada que este mundo possa lhe oferecer, mas a satisfação do salvo está na palavra de Deus. Ela é mel para a gente. Ela é o nosso prazer. Você tem prazer no estudo da palavra de Deus? Você tem buscado tempo para ler e meditar na palavra de Deus? Nós sabemos que todos vocês têm a palavra de Deus como prazer. Muitos aqui estão fiéis todos os dias, às 5 horas da tarde, ou às vezes até depois, mas sempre acompanhando também a live para ouvir um pouco mais da palavra de Deus. E certamente,
sempre debruçando na sua casa em tempos oportunos para ouvir, ler a palavra de Deus e meditar na palavra de Deus. Mas perceba bem, a Bíblia ela é fonte de prazer. O mundo não é fonte de prazer. As pessoas que estão no mundo estão tentando procurar prazeres, só que são prazeres temporais e prazeres pecaminosos. Mas a palavra de Deus é o prazer eterno que nós temos, que sempre venhamos buscar a palavra de Deus e ouvir o que o Espírito Santo ele quer comunicar com a gente também. Outra coisa que nós vemos aqui ainda nesse versículo 2, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui nós aprendemos que nós devemos meditar constantemente na palavra de Deus. Ela é fonte de prazer e agora a nossa responsabilidade. Então nós devemos procurar essa fonte de prazer, meditar na palavra de Deus. O que tem impedido na sua vida de talvez meditar na palavra de Deus? Você tem procurado tempo para meditar na palavra de Deus? Pense talvez se você é uma pessoa que não está buscando meditar na palavra de Deus e pense o que tem impedido no seu dia a dia de ter esse tempo. Tem um tempo de devocional, um tempo de leitura da palavra, um tempo de busca do prazer essencial que é a palavra de Deus. Será que a sua rotina que tem te impedido de ter um tempo de meditar na palavra de Deus, os seus afazeres, trabalho, estudo, cansaço, e a sua rotina não está favorecendo que você tenha esse tempo de meditar na palavra de Deus? Será que é o seu período de lazer? Você tem dedicado-se tanto ao lazer, esse período bom que nós devemos ter, mas será que essas coisas também não estão te impedindo de você ter um tempo favorável de meditar na palavra de Deus? Ou será talvez que o problema não seja talvez externo, mas seja um problema interno, a falta de vontade? Será que você, como cristão, não está lá no fundo? Eu não estou com vontade de meditar na palavra de Deus, não estou com vontade de abrir a Bíblia e estudar a palavra de Deus? Meus irmãos, uma coisa que nós devemos fazer. Primeiro, perceba todas essas coisas que têm te impedido de ter um tempo de meditar na palavra de Deus. Em segundo, ore a Deus para que Ele te ajude. Deus certamente vai te ajudar. Se é a sua rotina que está te atrapalhando, entregue a sua rotina a Deus. Ore a Deus mostrando, Senhor, eu não estou conseguindo ter tempo. Deus ele vai mudar a sua rotina. Se é o seu lazer, entregue a Deus também. Deus ele vai te ajudar para que você tenha esse tempo e essa vontade para ler a palavra de Deus. Se também há falta de vontade, seja sincero para Deus. Deus, eu estou com falta de vontade, eu não tenho aquela dedicação para estudar a sua palavra. Ore a Deus até que Ele coloque em seu coração a vontade de você estudar a palavra de Deus. Se entregue a Deus em oração e comece a meditar na palavra de Deus, porque é começando a meditar que você vai perceber quão rica a palavra de Deus é e ela mesmo, ao pouco, vai colocando no seu coração mais e mais vontade para que você se debruce na palavra de Deus. E aqui nesse versículo 2 nós vemos isso. A palavra de Deus é a marca de todo salvo. Se você é salvo, tem a Bíblia como a marca da sua vida. E o versículo 3, ainda continuando aqui, vai nos mostrar que o justo, o salvo, ele é fortalecido em Deus. Nós não buscamos força em nenhum outro canto. Somente em Deus nós podemos nos fortalecer para a nossa caminhada cristã, fortalecer na nossa vida espiritual. Diz assim o versículo 3. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto e cuja folhagem não murcha. E tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Meus irmãos, esse versículo mostra para a gente coisas preciosas, comparando a vida do salvo como uma árvore plantada junto a correntes de água, que sempre dá o seu fruto no devido tempo, e essa árvore nunca murcha. Olha só, comparando o salvo com uma árvore forte e frondosa. E aqui nós temos algumas lições interessantes que esse versículo ele passa para a gente. Primeiro, note que essa árvore não nasceu sozinha. Essa árvore foi plantada. O versículo ele fala, ele é como árvore plantada junto a correntes de água. Meus irmãos, e aqui nós temos uma lição. O salvo, ele não nasceu só. O salvo, ele nasceu porque ele foi plantado por Deus. Ele nasceu da água
e do Espírito. Aquela conversa que nós temos de Nicodemos com Jesus em João capítulo 3. O que eu devo fazer para nascer de novo? Olha só, uma pessoa só pode nascer novamente se ela nascer da água e do Espírito. É uma ação divina na vida da pessoa que se entrega a vida a Jesus Cristo. Quando você crê em Jesus Cristo, Deus ele transforma a sua vida, ele traz salvação para você, plantado por Deus. E a primeira coisa que nós vemos aqui. Uma segunda coisa também sobre essa árvore. Ela dá o seu fruto no devido tempo. Meus irmãos, o cristão, nós podemos saber que ele passa por diversos períodos na sua vida. Diversos tempos, tempos de dificuldades, tempos de alegria, mas ele sempre vai dar o seu fruto no tempo certo, porque ele foi plantado por Deus e ele está sendo sempre regado pela palavra de Deus. Em tempos de tribulação, o justo vai produzir frutos a Deus. Quando ele estiver passando por tribulação, ele vai produzir o fruto da confiança em Deus. A situação externa está difícil, só que eu confio em Deus. Às vezes a situação interna está difícil, ansiedade, preocupações, mas ele vai confiar em Deus. Sempre está frutificando para Deus. Às vezes, chega o tempo de trabalhar também. Perceba bem, o salvo ele vai passar por diversos períodos na sua vida. Tribulação, mas também chega tempo de trabalhar. E nesses tempos de trabalhar para Deus, ele vai produzir um fruto também. O zelo, ele vai trabalhar para Deus, zeloso pela obra de Deus, sempre produzindo fruto no tempo devido, no tempo certo. Também vai chegar na vida do cristão o tempo de testemunhar. E isso, nesse tempo, vai ser produzido também um fruto na sua vida. Essa árvore vai produzir um fruto que é o fruto da coragem. Ele vai testemunhar com intrepidez. Ele vai testemunhar Jesus Cristo com coragem para as outras pessoas, porque ele foi plantado por Deus e num local de água corrente. Ele sempre está sendo alimentado pela palavra de Deus. Olha só também outra coisa que esse versículo fala sobre essa árvore. Essa árvore nunca vai murchar, suas folhas não secam. Meus irmãos, isso ensina que o salvo, o seu testemunho nunca vai morrer. O seu bom testemunho nunca vai murchar. É assim que é o salvo, como uma árvore plantada junto a um rio, que sempre está se alimentando da palavra de Deus, sempre está produzindo bons e muitos frutos a Deus, e as suas folhas nunca vão murchar. Essa é a vida do salvo, que medita sempre e constantemente na palavra de Deus e não se desvia do caminho de Deus, seguindo o caminho dos ímpios. Só que agora, este Salmo capítulo 1, ele vai mostrar para a gente um contraste. Agora ele vai parar de falar da pessoa que é justa, da pessoa que foi justificada por Deus, da pessoa que é salva, e agora ele vai começar a falar agora um pouco do ímpio, aquele que não quer saber de Deus, não quer saber da palavra de Deus e quer simplesmente se deleitar nos prazeres do pecado. O versículo 4 ele diz assim: os ímpios não são assim. Olha só, não são como esses outros versículos, 1, 2 e 3, que estava falando do justo. Os ímpios não são assim. São, porém, como a palha que o vento dispersa. Note aí a diferença da comparação do justo e o ímpio. O justo é uma árvore forte, que sempre está produzindo fruto e nunca vai murchar. Mas o ímpio é uma palha, que o vento bate e ele voa para longe. Note bem, os ímpios não foram plantados por Deus. Outra coisa também, os ímpios não produzem raízes, eles não têm raízes para buscar o alimento da palavra de Deus, como a árvore tem suas raízes ali na fonte que é o rio, sempre se alimentando da palavra de Deus. Os ímpios também, como a palha, são secos, diferente da árvore que nunca vai murchar. Outra coisa que nós podemos ver, os ímpios eles não têm vida espiritual, como o justo ele tem essa vida espiritual, porque ele está ligado a Jesus Cristo, que é a videira verdadeira, e os justos, eles são os ramos, sempre produzindo frutos para Jesus Cristo. Mas os ímpios não estão ligados a essa raiz. Os ímpios não têm vida espiritual, simplesmente são secos e leves como a palha. O vento bateu, eles vão para longe.
E aqui a comparação falando dos ímpios. E o versículo 5 também vai mostrar sobre os ímpios que a condenação deles é dupla. Perceba bem, a dupla condenação dos ímpios mostrado aqui nesse versículo 5 diz assim: por isso, os perversos não prevalecerão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. Meus irmãos, condenação dupla aqui para os ímpios. Primeiro, eles serão julgados e não vão prevalecer. Eles serão julgados lá no grande trono branco. E ali não terá escapatória para eles. No grande trono branco, onde diz ali em Apocalipse capítulo 20, mostrando ali sobre esse julgamento do grande trono branco, nós podemos perceber ali que todos os ímpios, desde Caim até o último ímpio aqui da terra, que vai viver aqui na terra, eles serão ressuscitados para comparecer perante Jesus Cristo diante desse grande trono branco. E Jesus Cristo julgará um por um conforme as obras que eles fizeram e mostrará para eles: seu nome não está escrito aqui no livro da vida. Eles não vão prevalecer no juízo. Não terá escapatória para a pessoa que não entregou sua vida a Jesus Cristo aqui na terra. Para a pessoa que é considerada pecadora, a pessoa que é considerada ímpio, não terá escapatória no dia do julgamento final, quando ela se encontrar com o justo juiz. Lá não haverá mais misericórdia. Mas hoje, enquanto ela está em vida, Jesus está concedendo de graça a sua misericórdia e chamando todas as pessoas para a salvação. Vinde a mim, todos vós estáis cansados, sobrecarregados. Quem quiser, pode receber de graça da água da vida. Jesus Cristo concede uma salvação gratuita para as pessoas. Basta simplesmente elas aceitarem essa salvação que só Jesus pode dar para elas. Mas os ímpios não prevalecerão no juízo. E olha só, eu falei que a condenação aqui é dupla. Eles serão julgados e o versículo fala também que eles não estarão na congregação dos justos. Os ímpios não fazem parte da igreja de Cristo, que é o corpo de Cristo. E os ímpios não estarão na congregação dos justos, na morada celestial. Eles não poderão ir para lá. Eles passarão primeiro por um julgamento, não prevalecerão no julgamento e depois serão lançados para o lago de fogo. Eles não poderão entrar na congregação dos justos, que é a nossa morada celestial, o que Gálatas chama de Nova Jerusalém. É o paraíso que nós temos, que Deus ele preparou para todo salvo habitar ali dentro. E aqui nós temos essa dupla condenação dos ímpios. Outros versículos da palavra de Deus vão corroborar também com essa citação da condenação dos ímpios e que eles não entrarão na congregação dos justos. Olha só, Apocalipse capítulo 21, versículo 27, diz assim: nela, nessa cidade maravilhosa que Deus preparou, a nova criação, nela nunca jamais penetrará coisa alguma contaminada, nem o que pratica abominação e mentira, mas somente os inscritos no livro da vida do Cordeiro. O ímpio não vai entrar ali. O sujo não vai entrar ali. A pessoa que não lavou as suas vestes no sangue do Cordeiro não vai entrar ali não. Olha só também o capítulo 22, versículo 15, diz assim de Apocalipse: fora dessa cidade celestial, esse paraíso, a nova criação, fora ficarão os cães, os feiticeiros, os impuros, os assassinos, os idólatras e todo aquele que ama e pratica a mentira. Meus irmãos, o ímpio, ele ama a mentira. Ele ama o pecado e não apenas ama as coisas pecaminosas, mas ele também pratica. Ele ama e ele está sempre praticando, ele não quer se arrepender disso, não quer dar meia volta. Isso é a palavra arrependimento. Sair da sua sujeira e se voltar para Deus, que está pronto em recebê-lo. Ele não tem esse desejo. Essas pessoas ficarão de fora da cidade celestial. O lugar delas será no lago de fogo. E o último versículo que fala sobre a condenação dos ímpios, que eles não entrarão na congregação dos justos. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: ou não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus?
não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Ficarão de fora, não entrarão na congregação dos justos as pessoas que não se arrependeram dos seus pecados. Jesus Cristo lá na cruz morreu pelos pecados de todas as pessoas, mas somente aquelas que creem no sacrifício de Jesus Cristo se beneficiarão dessa tão grande salvação que somente Jesus Cristo pode oferecer. E para a gente terminar, o versículo 6 de Salmos capítulo 1 diz assim para nós. E aqui nós podemos tirar uma lição. Você conhece a Jesus? E a pergunta é a reflexão. E Jesus, ele conhece a você? Diz assim o versículo 6. Pois o Senhor conhece. Olha só, Jesus, ele já te conhece? Pois o Senhor conhece o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios perecerá. Essa é a reflexão que nós temos que fazer. Jesus, ele já conhece a sua vida? Jesus, será que ele me conhece mesmo? Olha só, a palavra conhecer não está falando da questão intelectual. Nós sabemos que Jesus conhece todas as pessoas. Ele sabe da existência de todas as pessoas. Foi ele quem criou todas as pessoas. Mas o conhecer aqui está falando sobre relacionamento. Será que Jesus te conhece? Será que ele tem um relacionamento pessoal com você? Lá no dia do grande trono branco, algumas pessoas escutarão essas palavras de Jesus Cristo, que está descrita aqui em Mateus, capítulo 7, versículo 23. Elas escutarão isso de Jesus. Ele diz assim: então, lá naquele dia do grande trono branco, então lhes direi abertamente, então lhes direi explicitamente, nunca vos conheci. Apartai-vos de mim os que praticais a iniquidade. Jesus não conhecia essas pessoas, no sentido de nunca tive um relacionamento pessoal com você. Você nunca se arrependeu dos seus pecados. Você não pertence a mim. Você não pertence ao meu corpo, que é a igreja. E lá na morada celestial, você não vai entrar. Aparte-se de mim, você que ama e você que pratica a iniquidade. E aqui em Salmos, capítulo 1, nós vemos essa preciosa lição. O justo e o ímpio. Esse contraste comparando a vida deles. Se você ainda é uma pessoa que não entregou a sua vida a Jesus Cristo, eis aqui agora um tempo oportuno. Se arrependa dos seus pecados, creia no sacrifício de Cristo e no amor de Cristo, porque ele morreu lá na cruz para pagar os seus pecados e te salvar. Invoque a Deus, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor, este será salvo. Tire esse tempo, invoque o nome de Deus e ele entrará no seu coração, fará morada no seu coração. E um dia você fará morada no lar celestial juntamente com ele. Sempre medite na palavra de Deus, porque feliz é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e não anda no caminho dos ímpios. Mas a lei do Senhor, a palavra de Deus, a Bíblia, é a nossa verdadeira fonte de prazer. Não busque prazer em outras coisas. Saiba que é somente em Deus, somente em Jesus e na sua palavra, nós somos verdadeiramente felizes e alegria somente em Jesus. Que Deus esteja abençoando a cada um de vocês. Vamos orar? Querido Pai Celestial, obrigado, Senhor Deus, pelas bênçãos que o Senhor concede em nossa vida. Obrigado aqui por Salmos capítulo 1 e as lições preciosas que o Senhor tira para nós. Que o Senhor esteja nos abençoando, para que nós possamos sempre nos debruçarmos na sua palavra e a Bíblia, que é a fonte de prazer para nós. Esteja abençoando a cada um que está nos acompanhando. Em nome de Jesus, amém. Amém, meus irmãos? Que Deus esteja abençoando a vida de todos vocês e que os irmãos continuem nos acompanhando em nossos próximos estudos. Que Deus abençoe a todos.